Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bem, queridos, nós estamos de novo com o nosso programa Escalando Montanha no ar pelo canal 10 da TV Cabo Mix em Fernandópolis. E esse programa está também no endereço eletrônico do canal 10, www.canal10.com.br. Você pode acessar a qualquer momento. Isso é gostoso, ele vai para o YouTube também, você poderá ver. E quem está nos vendo agora ao vivo, um abraço. Quem está nos vendo não ao vivo, também um abraço para você. Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida, porque Deus é luz e não há nele treva alguma. Hoje nós vamos começar no Salmo 106. Primeiro vamos fazer uma oração e depois estaremos no Salmo 106. Nós não vamos ler o Salmo 106, ele é longo, mas nós vamos falar sobre esse Salmo 106. Vamos fazer a oração. Ore comigo. Deus, em nome de Jesus, o teu amado Filho, quero buscar o Senhor a favor da minha vida, a favor da vida do Léo, a favor da vida do Edner, todos os seus familiares, a favor de cada um que está nos assistindo agora, a favor daquele que está orando comigo, aquele que tem um problema na sua vida, uma angústia, uma dificuldade, alguma coisa que não sai do lugar, ele não consegue mover aquilo, o Senhor consegue. Eu oro por essas vidas, porque são vidas preciosas. O Senhor tem amor profundo em cada um deles, sobre cada um deles. Então eu sei que o Senhor está cuidando das suas vidas. Eu oro por Fernandópolis, a nossa terra, pelo Brasil. Tu conheces as nossas situações todas. Deus, eu quero agradecer muito a nossa cidade, Fernandópolis, pedindo que o Senhor abençoe cada habitante dessa terra, todas as autoridades. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. Cada igreja, cada pastor que está batalhando pelo reino, cada homem, mulher, criança, jovem, mais idoso, às vezes uma pessoa que está na cama e se sente tão só, mas não está só, porque o Senhor está com cada um de nós abundantemente. Obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, o Salmo 106, ele é um salmo que fala dos 40 anos que o povo viveu no deserto entre o Egito e Canaã. Foram 40 anos dificílimos e ao mesmo tempo 40 anos muito ricos, porque esse tempo que esse povo ficou vagando pelo deserto, esse tempo é maravilhoso, ao mesmo tempo que foi uma época de grandes dores, mas ali era a congregação de Deus, vamos dizer, era a igreja de Deus na terra.
E ali o Senhor fez os seus milagres, prodígios. Ali o Senhor corrigiu o seu povo. Ali Deus mostrou seu poder, sua presença, sua graça. Ali Deus estava constantemente com eles. Foram 40 anos. Agora você sabe que entre o Egito e a Canaã, o Israel atual, essa distância poderia ter sido coberta por eles em poucos meses. Isso para andar muito devagar, para descansar. Descansar, que eu digo, ficar uma semana acampado, descansando mesmo. Eles teriam feito isso em poucos meses. Gastaram 40 anos. Vale a pena conhecer essa história. Vale a pena conhecer essa história. É uma história muito rica demais. Muito bem. No versículo 2 ele diz: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Então o próprio salmista dizendo: quem poderá? Por isso ele dizia: rendei graças ao Senhor. Porque quem poderá contar? Não é possível contar os poderosos feitos de Deus na face da terra. Aqueles 40 anos, eles não são contados, os 40 anos. Algumas coisas são como que imagens, fotografias, quadros, mas não tem um filme daquilo. 40 anos, você acha qual HD poderia gravar um filme de 40 anos ininterrupto, com mais de 2 milhões, entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas? Impossível contar essa história, impossível narrar essa história. Uma história, quem poderia contar os poderosos feitos de Deus? Contou que Deus mandou maná, aquela nuvem cobria o dia todo, à noite aquela nuvem virava fogo e alumiava e aquecia, e etc. Então contava que a rocha brotou, a água, mas não dá para contar toda a história, impossível. Então o Salmo 106 vai falar de algumas coisas. Tá? No versículo 8 ele diz: mas ele os salvou por amor do seu nome. Porque aquele povo era um povo rebelde, difícil. Mas Deus os salvou por amor do seu próprio nome, Jeová. Pelo nome de Jesus é que Deus faz as coisas na terra. Aquele povo, há 3.000 anos, 3.500 anos, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, mais os 2.000, 3.500 anos atrás, aquele povo era como o de hoje. Como o de hoje. Na época das eleições, você escuta pessoas falando, qualquer um fala tudo o que quer, o que pensa, claro, é uma democracia, fala. E fala mal do povo, que o povo não sabe votar, que isso, que aquilo, tantas coisas. O povo sempre foi difícil. E no meio do povo estão incluídas todas as pessoas. Não há uma pessoa que não esteja incluída. O povo, as pessoas são difíceis. Nós somos difíceis demais. Moisés passou um cortado com aquele povo. Sofreu muito. Moisés tinha vontade de abandonar tudo, largar tudo. Muitas vezes ele teve essa vontade. Mas Deus o sustentou. Agora, tem um versículo que eu quero ler todinho. Vou ler versículo 13 até o versículo 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, quer dizer, das obras de Deus, e não lhe aguardaram os desígnios, quer dizer, não esperaram em Deus. Entregaram-se à cobiça no deserto, começaram a querer coisas, e tentaram a Deus na solidão. Solidão quer dizer lá no deserto. Eles tentaram a Deus.
Agora veja o versículo 15. Concedeu-lhes o que pediram. Quer dizer, Deus deu o que eles pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Deus deu tudo o que eles pediram, mas a alma deles foi definhada. Foi definhada. Sabe, às vezes Deus dá o que a pessoa pede. Porque a pessoa briga tanto com Deus e chega a falar mal de Deus, e Deus dá o que ele pediu. Mas não é bom para ele. Não é bom para ele. Foi mal para ele. Você diz, minha filha, por favor, a mamãe ou o papai está te pedindo, em nome de Deus, não se case com essa pessoa, minha filha querida. Não se case com essa pessoa. A menina fica uma arara com a mãe ou com o pai. De noite ela pula a janela, monta no cavalo, na garupa do cavalo. Isso era antigamente, agora é no carro, né? Entra no carro e some no mundo. Vai para uma cidade bem longe. A mãe fica desesperada, avisa a polícia, etc. Cadê minha filha? Sumiu. Raptaram minha filha morreu. O que aconteceu? Passam uns dias, ela liga, mãe, eu estou aqui, mas não se preocupe não, está tudo bem. Mas já está com voz de choro. Está com voz de choro. Aí aquele casamento tem tudo para ser uma desgraça. Tudo. Não vou dizer que todos serão uma desgraça, mas tem tudo para ser uma desgraça. Começou mal. O outro pede a Deus, eu quero ser eleito, custe o que custar. A pessoa chega aí para fazer trabalhos espiritualistas à meia-noite nas encruzilhadas. A pessoa chega a esse ponto. Vai frequentar algum espiritualista longe, lá no Nordeste, lá bem longe. Desce com seu jatinho lá para fazer as suas consultas. Ele quer de todo jeito ser eleito e está no poder. E Deus permite. E Deus permite. Ele entra na história da corrupção. Ele começa a fazer parte da corrupção. E quando ele menos espera, ele está se afogando na corrupção. Eu quero te dizer, antes ele não tivesse sido eleito, ele estaria livre disso. Agora não sai mais não. Agora não sai mais, porque os seus amigos, seus colegas não vão deixá-lo sair, mas nunca mais. E você sabe que é como a palavra, antes de você falar, você é senhor da sua palavra. Depois que você fala, você já não é senhor mais da sua palavra. Você sabe disso. E assim é com respeito à política e outras coisas. Então Deus deu, mas deixou a alma deles definhar, eles morreram no deserto. Nenhum dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos, nenhum deles chegou a Canaã. Todos foram enterrados no deserto. E os filhos deles, que eles falaram, nossos filhos serão como vítima, não sei o que e tal, nossos filhos vão pagar o preço. Os filhos deles entraram. Porque Deus é Deus. Tem que confiar em Deus. Como disse aqui o versículo, diz que eles não aguardaram os desígnios de Deus, não esperaram, não tiveram paciência. Ruim para eles. Eu vou terminar nossa meditação hoje no Salmo 106 com os versículos 35 a 38. Versículo 34, vou ler o 34 também. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras e deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Por que eu estou lendo isso? Eles acharam que eles estavam sacrificando seus filhos a deuses, Moloque, principalmente Moloque, quando queimavam seus filhos e filhas a esses deuses. Mas Deus disse, eles não estão queimando seus filhos
a nenhum ídolo. Eles pensavam que era um ídolo. Não é a um ídolo, é a demônios. Porque quem mora dentro do ídolo é o demônio. Então eles estavam queimando os seus filhos e filhas a demônios. Sabe o que eu quero terminar essa palavra é o seguinte, com um pouco de história sobre esse povo lá no deserto. Se nós, porque isso foi escrito para a nossa edificação, para o nosso conhecimento e edificação. Se nós não tomarmos cuidado, e nós não deixarmos Deus nos dirigir, se nós não formos fiéis a Deus, nós vamos acabar servindo a demônios, pensando até que estamos servindo a um Deus. Queimar os seus filhos, suas filhas. Você diz, mas eu nunca queimei meu filho. Muita gente está queimando o seu filho, não é assim fisicamente. Espiritualmente ele já está queimado para o diabo. Já está oferecido a Satanás. Espiritualmente. É pior ainda, porque quando é físico você vê. Quando é espiritual a gente não está vendo com os nossos olhos. Eu quero te dizer, nós estamos vivendo também os 40 anos para entrar na terra prometida. Esses 40 anos, nós precisamos lembrar do versículo 13. Porque eles não aguardaram os desígnios de Deus. Eu quero lembrar esse versículo. Vamos caminhar, mas aguardando, esperando os desígnios de Deus. E tudo vai dar certo. Vamos orar. Deus, quero pedir que o Senhor derrame sobre nós uma graça de paciência, uma graça de perseverança até o fim, em nome de Jesus. Amém. Nós nos veremos no próximo programa, se Deus permitir. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. Meu amigo, que se acha no